Você sabia que investir em renda fixa é como surfar uma onda? Se você entra no momento certo, o movimento te leva longe. Mas se você erra o tempo, a onda passa e você fica praticamente parado. Hoje eu vou te mostrar como entender os ciclos da renda fixa, quando investir em pré-fixado, pós-fixado ou quando as coisas estão no meio do caminho, o que nós podemos fazer. Porque a verdade é uma só, quem entende o ciclo consegue lucrar muito mais. E eu vou te mostrar que a renda fixa pode não ser tão fixa quanto parece. Então já deixa teu like e fica comigo até o final do vídeo para você entender um pouco mais sobre como funciona tudo isso. Na renda fixa existem os três principais tipos, pré-fixados, híbridos e os pós-fixados. Nos pré-fixados você já sabe quanto vai receber no final, pois eles rendem a uma taxa fixa desde o começo. Se por exemplo um título fala que vai pagar 12% ao ano, ele vai pagar 12% ao ano até o fim do vencimento desse título. No pós-fixado, a rentabilidade normalmente acompanha algum tipo de índice, seja o CDI, a Selic, que inclusive são correlacionados. Já o híbrido mistura um pouco dos dois, pois ele tem uma parte fixa e uma parte variável, onde a variável normalmente é o IPCA, que é o nosso índice de inflação, e vai render mais X%, que é a parte já pré-fixada dele. Mas o grande ponto é, o desempenho desses investimentos muda conforme a taxa de juros. Nessa imagem podemos ver como a taxa de juros desempenhou nos últimos 20 anos, chegando a uma mínima de 2% há alguns anos e hoje a 15%. E entender isto e o momento de aplicar é o que diferencia de quem realmente investe e quem apenas aplica. Agora imagine que estamos como no momento atual com a taxa de juros nas alturas, em torno de 15%. Isso significa que os bancos precisam pagar mais para conseguir pegar dinheiro emprestado. E quem empresta, no caso nós investidores, ganhamos mais. Este é o momento perfeito para travarmos essa taxa pré-fixada em valores altos. Vamos a um exemplo prático. Se hoje a Selic está em torno de 15%, você pode encontrar CDBs pré-fixados a quem sabe 18% a 20%, por exemplo. E aqui está o pulo do gato. Quando a Selic cair, esses títulos passam a valer mais no mercado, pois ninguém vai conseguir taxas tão boas assim. E idealmente pegando títulos do Tesouro Direto de longo prazo, para que possamos pegar melhores taxas com uma maior valorização, vendendo-os muito antes do seu vencimento. Fenômeno conhecido como marcação a mercado. E para você entender um pouco mais, como podemos ver nessa imagem, quando as taxas de juros sobem, o preço do título cai. E o contrário também é verdadeiro, quando as taxas de juros caem, o preço do título sobe, como podemos ver nessa imagem. Mas se você quiser entrar um pouco mais no assunto, já temos vídeo no canal falando sobre como enriquecer com o Tesouro Renda Mais 2065, onde eu entro especificamente sobre esse assunto. E esse título em específico, ele pode trazer maior rentabilidade por ter um prazo muito longo. Hoje ele é o título com o maior prazo que nós podemos ter acesso hoje no Brasil. Para te mostrar isso de uma forma mais ilustrativa, como pode ver nessa imagem, ela é muito similar à anterior, mas conforme quanto mais longo o prazo desse título, maior a variação do preço em relação à taxa de juros. Em resumo, se o juro está alto, o ideal é travar as taxas com títulos a mais longo prazo, como podemos ver nesses determinados momentos da Selic nas alturas. Agora, por outro lado, quando a Selic está baixa, como aconteceu há alguns anos quando ela bateu 2%, você se lembra? Neste cenário, obviamente, os pré-fixados não compensam, pois você trava uma taxa muito baixa por muito tempo. E é aí que entram os pós-fixados, que rendem de acordo com o CDI e a Selic. Imagine um investidor que lá atrás investiu em CDBs a 150% do CDI, quando a Selic estava a 2%. Naquele momento parecia pouco, pois estaria rendendo 3% apenas. Mas agora com a Selic a 15%, estaria rendendo 22,5% ao ano, um rendimento muito bom. Momentos como este, que a Selic estava muito baixa, como estes no gráfico. E é isso mesmo, enquanto um investidor que fez uma taxa pré-fixada naquele momento e obteve até rendimentos melhores a curto prazo, mas hoje está com o dinheiro travado, rendendo muito abaixo da Selic, e o investidor que teve paciência para investir num pós-fixado de 150% do CDI, hoje está colhendo frutos excelentes, muito mais do que se ele tivesse feito qualquer outro investimento. Mas nem sempre a taxa de juros está no topo ou está em baixa. Muito do tempo o cenário é meio intermediário, e em períodos como este nós também temos que ter uma estratégia. Quando a taxa está nesse meio termo, sem saber para onde ela vai, o ideal é não travar o seu dinheiro por muito tempo. Foque em títulos de mais curto prazo. CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro, com rendimento de 6 meses a 1 ano. Assim, quando o mercado definir uma nova direção para a taxa de juros, seja para cima ou para baixo, você tem liquidez para fazer a melhor escolha de ativos a longo prazo, aproveitando as melhores oportunidades. Fazendo isso, você está sempre pronto para o próximo ciclo. E é claro, ninguém precisa escolher sempre apenas um único título de título.
a boa estratégia é sempre mesclar, aproveitando pré-fixados quando as taxas estão altas, aproveitando os pós-fixados quando as taxas estão baixas e protegendo seu poder de compra enquanto as taxas estão intermediárias, fazendo seu dinheiro render, mas te dando liquidez para dar os próximos passos e aproveitar as melhores oportunidades. Com isso, você suaviza riscos e ganha flexibilidade. Lembre-se, o investidor inteligente ele não tenta adivinhar o futuro, mas sim ele se prepara para qualquer cenário, mas sempre com um ponto de atenção. Pois se você precisa do dinheiro muito antes do valor do vencimento, você pode sair no prejuízo. Então invista aquele dinheiro que você sabe que você não vai precisar em curto ou médio prazo. E outro ponto de atenção é o FGC, pois invista de preferência em investimentos que estão cobertos pelo FGC e sempre lembre da limitação de até 250 mil por instituição. Lembrando que o FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, aquele que vai te devolver o dinheiro caso alguma instituição financeira que você tenha emprestado seu dinheiro quebre. Por isso, tome muito cuidado para não exceder esse limite de 250 mil por instituição financeira. Em resumo, juros altos, o pré-fixado é rei, juros baixos, o pós-fixado domina, e em cenários intermediários, prazos curtos e flexibilidade. Entender o ciclo é entender o jogo. Invista com estratégia e não com impulso. Lembrando que se você quer entender um pouco mais sobre a marcação ao mercado e você poder adiantar esses lucros em tesouro direto de longo prazo, já tem vídeo no canal falando sobre isso, confere lá. Porque na renda fixa, quem consegue surfar o momento correto, consegue rendimentos que quase parecem renda variável. Agora me conta, você sabia disso? O que achou? Comenta aqui. Já deixa teu like e compartilhe com aquele seu amigo que possivelmente não sabe sobre isso. Mas é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui, pois sempre vivemos entre ideias e realidades. Um grande abraço e até a próxima.